Olá pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Depois de um não tão longo inverno, né? Eu não consegui segurar 2 semanas, mas enfim, pelo menos acho que um episódio por mês a gente consegue fazer, né? Vamos tentar ir nessa toada aqui. Então voltamos aqui com mais um episódio, dessa vez é o número 57, em que eu vou voltar aqui a falar sobre uma determinada espécie, tá? E por que eu vou falar dessa espécie? Para que você já deve ter visto a capa, mas hoje a gente vai falar sobre o Ramirez, tá? E o objetivo de eu falar do Ramirez é porque, cara, ele tem uma coisa interessante, porque ele é um peixe muito popular e ao mesmo tempo ele é execrado por muito aquarista, porque ele tem a característica de morrer do nada, né? Existe toda uma lenda de que os Ramirezes morrem do nada. E realmente é engraçado, você olha assim, ele tá lindo nadando no seu aquário. No dia seguinte você procura e não acha, ele tá morto. E ele do nada morre. Mas como é que pode um peixe tão presente em loja, sabe, tão criado, sabe? Assim, basicamente a gente não compra Ramirez capturado, é tudo cativeiro, tem várias variedades diferentes. Como é que pode o peixe morrer fácil assim, né? Então, por conta disso, e isso é uma piada, né? O nosso grupo de WhatsApp aqui é meio que uma piada, tem até figurinha kkkk morrido com Ramirez, né? Ele é meio que uma lenda, assim. Então, por conta disso, vamos tentar. Será que a gente faz justiça pro Ramirez? Será que é justo que a gente fala dele? Enfim, vamos falar um pouco de Ramirez hoje, tá? A gente não tem nenhum compromisso com comprimento de programa e tal. Vou tentar falar na mesma linha que eu já falei sobre outras espécies de outras temporadas, tá? No mais, agradecer todo mundo aí a audiência, quem estiver ouvindo isso aqui. Eu também, até os textos eu tô com uma certa dificuldade de soltar, mas dentro do possível, tendo assunto, eu vou soltando e vai todo mundo sendo avisado aí por e-mail direitinho, pra quem tá cadastrado aqui é avisado, tá? No mais, quem quiser ouvir o resto, né? Se esse aqui é o episódio 57, tem 56 outros episódios aqui, eu abordei vários assuntos, alguns assuntos mais de uma vez. Pode dar uma olhada, aí você vai no seu agregador de podcast, vai no site www.aquarismoparatodos.com.br, pode ir no Spotify, pode ir no YouTube, os episódios todos estão lá, você pode olhar direitinho, e aí tem o conteúdo para vocês, bacana para vocês darem uma conferida, tá ok? Vamos ver, assim, aqui pela frente o que a gente vai ter. Eu pretendo fazer, gente, um episódio de dúvidas, tá? Só que para eu ter um episódio de dúvidas, eu tenho que primeiro saber quais são essas dúvidas. Então fica ligado aí. Provavelmente vou botar algumas caixinhas no Instagram, embora eu tenha usado tão pouco o Instagram, mas eu vou botar umas caixinhas por lá. Você tá ouvindo isso aqui, tem alguma coisa que você quer que explique melhor, não ficou muito claro, ou tem uma dúvida que fica assim na cabeça? Manda pra gente, tá? Pode ser nos comentários do Spotify, pode ser pelo nosso e-mail, aquarismoparatodospodcast@gmail.com, pode ser pelo WhatsApp. Onde você conseguir deixar uma mensagem para mim no YouTube, também dá para deixar um comentário. Você pode deixar no áudio desse programa lá no YouTube. Se você tiver alguma dúvida aí, manda para mim. Eu quero fazer ali para final de novembro ou meados de dezembro um episódio só sobre dúvidas para fechar o ano e ano que vem a gente ver o que vem pela frente. Tá ok? É isso, gente. Então, agora sem mais delongas, vamos falar um pouco desse peixe que muitos amam odiar ou odeiam amar, sei lá, vai saber, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Ramirez, né, que é um peixe super popular, como eu falei aqui na introdução, né? Um peixe super popular. Tudo quanto é loja, praticamente você vê Ramirez vendendo, tem os mais diferentes tipos, mas ainda assim é considerado um peixe difícil para ter, assim, especialmente para iniciante, né? Um peixe que ele tem a fama de morrer rápido e de não dar sinais, né? Ao contrário de, por exemplo, tem certos peixes que a gente compra, que ele começa a ficar meio tonto, começa a querer não comer e tal. O Ramirez está um dia nadando, de repente, puf, morre, né? E, cara, eu já tive uns nesse sistema assim, de botar e morrer do nada, e já tive Ramirez que durou meses, até anos, né? Chegou até 1 ano e pouco, embora não seja um peixe que vive tanto assim. Então, eu achei interessante a gente falar um pouco sobre esse peixe que é o Ramirez, tá?
O nome dele, científico, diz muita coisa, chama Microgeophagus ramirezi, tá? Microgeophagus, o que significa? Micro de pequeno, e geophagus é que come terra, tá? Então é um pequeno comedor de terra, e ramirezi é homenagem a um pesquisador chamado Ramírez, tá? Que é um pesquisador, se não me engano, da Venezuela, que foi quem ajudou o cara que classificou a espécie, tá? E aí ele, a pessoa que classificou, que acho que é um alemão, não tenho certeza, tá? Depois eu posso até ver essa informação. Ele foi descoberto na Venezuela, ele é da bacia do Orinoco, tá? Então ele foi descoberto por lá. E o Ramírez é um cara lá, um venezuelano, que ajudou com ele com as expedições e tal. Então ele deu esse nome em homenagem ao Ramírez, por isso que é de Microgeophagus ramirezi, tá? Esse gênero Microgeophagus tem poucas espécies de pequenos comedores de terra, né? Tem o ramirezi, tem o Microgeophagus altispinosus, ou altispinosum, que os gringos chamam de Bolivian Ram, que é o ramirezi boliviano, seria isso, né? Aqui, esse chamam de Blue Ram ou German Ram, tá? O ramirezi, tá? E aqui no Brasil, ele ganha o nome de Papilocromis. Por que é Papilocromis? Porque antes de ser Microgeophagus, ele chegou a ser desse gênero Papilocromis. E ele ficou com... Acabou que os dois eram Papilocromis, tanto o ramirezi quanto o que hoje chama de Papilocrom, o Bolivian Ram, tá? Só que hoje nas lojas você perguntar, qual é o Papilocromis? Aquele ali é o Microgeophagus altispinosum, tá? E é isso, tá? O que é a característica dele, tá? É um peixe que é bonitinho, tem várias cores, assim, ele parece até um palhacinho pintadinho quando ele tá, especialmente machos, o aquário tá bem aclimatado, né? E assim, é super bonitinho, pacífico, apesar de ser ciclídeo, ele não é de correr atrás, apesar de territorial, ele não é de ficar correndo atrás dos outros, esse tipo de coisa, tá? Super bonitinho, super simpático, assim. Só que ele não é um peixe dos mais resistentes, né? Daí essa fama que ele tem de morrer fácil, tá? Aí pegando um breve histórico e uma origem dele aqui, tá? Como eu falei, ele é da bacia do Rio Orinoco, então ali entre Colômbia e Venezuela. Ele foi encontrado em regiões de águas lentas, quentes. Em termos de dureza, água mole. Como a bacia amazônica tem muito isso, água mole, né? E levemente ácida. Ele tem um ambiente que lembra muito de Blackwater, né? Tipo o Rio Negro. Embora não seja o mesmo biótopo que o pessoal monta de Blackwater, tá? Ele foi descrito por Myers, esse que eu queria lembrar, gente, o nome. Myers. E também por Harry. Harry foi o outro pesquisador que ajudou ele a catalogar. Mas o cara que coordenou a expedição é o Myers, tá? E esse Myers é que homenageou o amigo Ramírez. Ele normalmente vive em áreas alagadas, pequenos rios, lagoas rasas, mas assim, é bom ele ter um pouquinho de correnteza, né? E necessariamente um fundo arenoso e muita matéria orgânica e folhas em decomposição, tá? Aquilo que eu falei de ser um pequeno comedor de terra, porque ele tem esse hábito. Obviamente não é o único ciclídeo que faz isso, mas ele tem esse hábito de procurar comida comendo e cuspindo areia. Muitas vezes ele come areia solta pelas guerras e tal. Dizem que ele até engole um pouco dessa areia, tá? Isso é uma coisa. E acaba que a presença de uma areia, um pouquinho de areia fina, traz um certo conforto. O peixe se sente confortável com isso, tá? Quais outros peixes têm essa mesma característica? O disco tem essa característica, Sifisodon discus, Sifisodon equifasciata. Ele tem essa mesma característica de ficar comendo no fundo, comendo e cuspindo, né? E tem todo um gênero de outros peixes, que é o geophagus, que tem uns acarás aqui no estado do Rio tem, por quanto é canto você vê acará, que chama de cará, né? Mas é acará, né? Do nome indígena e tal. Que é o geophagus brasiliensis, que ele é meio pálido, mas tem uns reflexos azuis esverdeados, é super bonito também. Eu no Instagram, de vez em quando, eu posto uns vídeos, umas fotos do cará, né? Desse geophagus brasiliensis. Mas ele é maiorzinho e bem mais brabo. Tem alguns peixes ali, tipo... que são muito parecidos com os geophagus, tipo Satanoperca, os Vene. Tem vários ciclídeos assim, que são parecidos, mas são maiores assim. Mas geophagus tem outras espécies de geophagus também, tá? Como eu falei, ele aqui no Brasil ele é chamado de ramirezi. Lá fora chama de Ram, Blue Ram, o German Ram, esse tipo de coisa. Em alguns lugares também Butterfly Cichlid, embora eu sinceramente não tenha visto, tá? Esse aqui na minha pesquisa fala que alguns lugares chamam de Butterfly Cichlid. Eu não cheguei a ver nenhuma fonte para isso, né?
Normalmente, os peixes que a gente encontra, todos praticamente são de cativeiro. Porque é um peixe que ele é super criado em cativeiro, o pessoal já domina bem a reprodução dele, acha com certa facilidade. Ele tá no hobby há bastante tempo, né? Ele apareceu na Europa na década de 50, depois se espalhou pelo mundo todo, tem vários criadores. E por essa facilidade de criação, você tem várias variedades dele, né? Ele, no geral, ele tem um tamanho de 5 a 7 centímetros. Geralmente 5, tá? 7 é só aquelas matrizonas mesmo. Eu já vi poucas vezes um Ramirez maiorzinho assim, tá? Na casa dos 5 centímetros, né? O macho e a fêmea são parecidos, mas o macho é mais colorido. Geralmente tem uma dorsal com o primeiro espinho maior, né? Como você vê também em alguns apistogramas, no cacatoides e tal, desses ciclídeos anões da América do Sul, né? E assim, a quantidade de variedade que tem é enorme. O que eles chamam do comum é o que parece mais com o selvagem, né? Que tem um cor amarelo meio pálido com alguns reflexos de várias cores, né? Mas existe o tal do German Blue, que ele é mais azulado. Tem o Electric Blue, que ele é azulado com um amarelo. Tem o Gold, que é todo dourado. Tem o Longfin, com uma nadadeira gigante. Tem o Balão, que eu acho particularmente feio, mas tem gente que gosta. E tem o Koi, que o pessoal vende aqui, que ele é azulzinho com a testinha amarela, assim, que eu acho super bonito. Era o que eu mais gostava de ter por aqui, né? E as fêmeas, uma forma também de ver fêmea, além da questão da nadadeira, é que as fêmeas têm normalmente o abdômen mais rosado, assim, mais arredondado. É uma coisa relativamente comum em ciclídeo anão, tá? Inclusive, eu gosto, vocês sabem, né? Eu gosto muito de Cribensis, que é um ciclídeo do oeste da África. Eu já falei sobre ele na segunda temporada e tem essa mesma característica também, tá? E aí, a gente nos cuidados e na alimentação, a gente vai entender um pouco essa questão dele ser sensível, tá? Ele normalmente gosta de água quente. Então, ele, por exemplo, o meu aquário com disco, ele fica super bem, porque a temperatura ideal para ele é de 27 a 30 graus. E aí vem o lance do pH. Uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, né? Mais de uma vez, já escrevi sobre isso, que pH é um pouco tabu, né? Você vai na loja, não, esse peixe é água ácida, esse peixe é água alcalina, babá, muito se referindo ao biótopo, mas tem muito peixe que fica bem em qualquer pH. O Ramirez também, só que ele é muito mais sensível a essa questão de pH. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu tenho uma teoria, né? Porque ele é um peixe que prefere água ácida. Passou de 6.8, 6.5, 6.6, ele já não fica tão bem. E é uma fonte que a gente tem para isso é o Fish Base. Fish Base normalmente dá amplitude de pH que aquele peixe fica numa boa. Você vai ver do acaradisco, você vai ver de 6 a 8, né, por exemplo. Apesar das pessoas terem o mito de que o acaradisco é peixe de água ácida ou muito ácida, por causa dos rios onde ele é encontrado. Mas no caso do Ramirez, não, porque o habitat dele não tem tanta variação de pH como tem, por exemplo, bandeira e disco. Bandeira e disco, eles ficam em rios que na seca ele fica muito ácido e na cheia ele alcaliniza por conta das chuvas. Aí fica mais neutro, até alcalino por conta das chuvas. No caso do Ramirez, não, eles não são de áreas muito chuvosas, área com pH mais constante. E águas muito moles, dureza de no máximo 6, no caso de GH, tá? Então, a minha teoria, o que é a minha teoria? De por que o Ramirez ele morre fácil, né? Por ser um peixe de água mais ácida, ele é de uma água que a amônia não é tão tóxica, né? Então, talvez ele seja pouco tolerante a determinados picos de amônia tóxica. Que isso, a gente sabe que no pH do 7 para cima, qualquer coisinha de amônia ela costuma ser tóxica para os peixes. Então, e assim, na minha experiência pessoal, o Ramirez é um peixe que qualquer variação mais ou menos do parâmetro, daqui a pouco você acha que ele está morto ali, tá? Mas enfim, a gente entra mais à frente, tá? Agora, uma coisa que eu tava vendo com criadores, inclusive, foi até um tema no grupo de membros lá do Aquaflow, do podcast Aquaflow, que eu ainda tô por lá e tal, desde que eu fiz aquela live. A gente tava comentando sobre essa questão do Ramirez. E o Matheus Placidino, que é um cara que super conhecido, porque tem uns aquários lindos, plantadões, com disco, com alto, com tudo. A gente tava conversando sobre peixe de modo geral, falando de Ramirez, ele falou que ele escutou de um criador que o aquário com Ramirez, se você tiver aquele cascalho comum, mais grosso, ele não se dá muito bem. Ele sente falta daquela areia fina para ele ficar
ele ficar pegando e cuspindo. Diz que tem criador que coloca até um potinho com um pouquinho dessa areia só para ele ficar mais confortável. Não sei. Como aqui em casa eu tenho uma areia mais fina, mais arredondada, eles sempre me dei bem com eles. Talvez seja por isso. E um ponto é, porque se você pega um cascalho que não seja arredondado, nesse hábito dele de ficar comendo e cuspindo, ele pode se machucar. E numa dessa, machuca, infecciona, já era. Já li também, alguns não tenho comprovação, mas já li de que essa areia fina ajudaria na digestão dele, que ele engole alguns grãos, acaba saindo pelas fezes, e que esses grãos ali no intestino dele ajudam a digerir a comida, igual tem alguns animais que isso acontece. Não sei dizer, tá? Não sei até que ponto isso é boato, isso é verdade. Mas de fato, o que eu posso dizer? Se você quer ter ramirese, eu indico você ter um pouquinho de areia fina ali, para ele se sentir confortável, tá? É um peixe que não precisa de grandes aquários, mas o ideal é ali na casa de 60 litros. Então, assim, um aquário daqueles tradicionais, 60, 35, 30, que é o famoso tamanho 60p da ADA, eu acho que fica na boa para você botar alguns ramirez. Não precisa ser só casal, não. Você pode botar, sei lá, uns 3, 4, porque aquele formar casal, ele vai se isolar, vai defender território e vai ficar tudo numa boa, tá? É bom com outros peixes tranquilos, com outros tetras, com coridora, com otocínco, esse tipo de coisa. Peixe mais agressivo e mais agitado, talvez não se dê tão bem. Já aconteceu uma coisa engraçada aqui. Eu tinha um ramirez que era tão folgado que eu ia dar comida pro gisco. Eu tava com uns giscos grandes na época, na casa dos 15, 16 centímetros. Eu ia botar patê, essas coisas lá em cima. O ramirez se metia no meio do gisco pra tentar comer primeiro. O bicho era brabinho, né? Esse foi até um dos ramirez que mais durou aqui em casa. Durou mais de um ano, né? Que é uma coisa que não é muito comum, tá? Em termos de dieta, ele tem uma dieta parecida com a do gisco. Ele come de tudo, mas é bom ter preferencialmente proteína, alimento rico em proteína. Gosta de uma artêmiazinha, gosta de algum outro tipo de larva, tá? Mas se você tiver uma ração bem boa para ele poder pegar, tá na boa. Ele provavelmente vai pegar alguma coisa caindo, mas vai fuçar alguma coisa no fundo também, tá? E ideal também, como um disco, você dá pequenas quantidades várias vezes ao dia para ele ficar sempre ali procurando, cutucando. Porque isso é um hábito de ficar pegando comida na areia que acalma, que deixa ele confortável, tá? Em relação à reprodução, tá? Água um pouco mais ácida e um pouco mais quente. Então, de repente, você está ali na casa dos 29 graus. Botar água na casa do pH de 6.2, 6.4, tá? Para você não ter risco de um pico de amônia ser letal para eles. Você tem que ter uma superfície lisa para ele desovar. Pode ser até um pratinho de cerâmica, uma coisa assim. E aquela areiazinha, como eu falei. O casal, é uma coisa interessante. Os casais de ramirez, em geral, são monogâmicos. Então, se morrer um deles, você dificilmente vai conseguir formar com o outro, tá? Porque tem essa característica. E é um peixe que gosta de estabilidade. Não é um peixe que gosta de diversas TPAs grandes, como, por exemplo, o disco. Um aquário com ramirez, você pode fazer uma TPA mais de 20% a cada 10 dias... 7 dias, 10 dias, talvez até 15 dias, né? E aí fica a critério aí, tá? Mas é aquilo que eu falo, né? Se é um peixe que é coisa por morrer fácil, quer tentar reproduzir? Tenta, mas assim, você tá subindo o sarrafo um pouquinho mais, né? Mas assim, é um peixe legal de se ter, né, no aquário, tá? Super, super bonitinho, super fica numa boa, não é agressivo, tá? Você acha fácil em qualquer lugar. Vale a pena você prestar atenção quando for comprar, se ele não é um peixe que está com a boca, com o que chama de verme, aquela barriga seca que o pessoal fala, né? Aquela barriga mais para dentro, assim. É sinal de que ele já não está comendo há algum tempo. Aí é questão de manejo, tá? Aí, de repente, vê se ele tá ativo, tá com a barriga redondinha, se ele puder vir dele comer, melhor ainda, tá? Mas é um peixe que não vai ter frescura para comer. Você vai botar no teu aquário, não vai ter frescura. Agora, se tiver com um parâmetro que não seja muito do agrado dele, ele vai estar bem num dia e assim você vai achar ele morto. É impressionante, né? Ele é um peixe que simplesmente some. E aí por isso vem essa fama de ser um peixe sensível. De fato é mais um daqueles pontos, né? É um peixe que ele, na verdade, ele é intolerante. Se você botar o padrão para ele ali, ele vai ficar numa boa. Aqui em casa, por exemplo, foi assim, tá? Espero que vocês gostem, né, dessa pequena incursão no ramirez, né? Eu acho um peixe simpático. Eu gosto de ter de tempos em tempos aqui. É um peixe alegre, bonito.
Mas por conta da fama, quando eles duram 2, 3 meses, eu confesso que eu nem fico deprê quando, por exemplo, eu perco um disco. Eu perco um disco que vive 2, 3, 4 anos, obviamente eu fico mal. A Ramirez é um peixe que, assim, na verdade eu realmente senti uma das perdas de Ramirez que eu tive. Não vou dizer que eu sou insensível à perda, é claro que todo peixe que morre você fica meio assim. Mas teve uma que eu senti, eu comprei um casal de Ramirez e Koi. Foi até com o Vitor Hugo, da Mundo dos Discos, tá? Ele era um casal Koi véu, tá? Ele é um azul meio arroxado com um amarelinho na frente, né? Se você olhar esse vídeo dele lá, você vai ver. Ele sempre tem desse tipo de Ramirez. E assim, com uma semana de aquário, eles desovaram numa folha de equinodoros. Eu falei, caraca, uma desova de Ramirez. Eu fiquei doido, né? Isso deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Fiquei todo feliz, obviamente não vingou e tal, o cara comunitário. Passou uma semana, 10 dias, a fêmea morreu. Aí, putz, nem sei o que aconteceu, mas embora, assim, eu acho que meu manejo na época não era tão bom, né? Hoje em dia eu acho que eu tenho condição de aquário muito mais estável, eu teria muito mais domínio. Mas foi uma coisa bacana, né? Aconteceu aqui, então quando aquela fêmea morreu, eu fiquei assim, putz, que pena. O macho ainda durou bastante tempo aqui comigo, até depois ele finalmente morrer. E essa eu senti. E teve uma outra que eu senti. Eu tava querendo ter um peixe sem ser disco pra ficar por ali do meio pra baixo da água. Eu não tava afim de apistograma na época. E eu tava numa loja dessas, tipo pet shop, dessas grandes redes de pet shop, que tinha um setor de aquarismo até razoável, tá? E aí eu olhei assim. Eu fui comprar, sei lá, acho que foi uns cascudinhos, uma coisa assim. E tinha um Ramirez que tava com a cara. Um Ramirez sem ser dessas variantes, assim, tipo, entre aspas, selvagem. Eu falei, vou comprar isso aqui. Ele tava num aquário meio borocochô, meio triste, assim, mas tava saudável, assim. Falei, eu fui naquela de, vou salvar esse peixe. E de fato eu salvei, porque ele durou muito tempo aqui em casa. Muito tempo. Ele deve ter durado, sei lá, 1 ano e meio aqui comigo, assim. Então, quando ele morreu, assim, foi aquela sensação de dever cumprido e tal, mas eu senti realmente aquela perda ali, tá? É isso, gente. É bom pra gente fazer justiça pra esse peixe. Depois, qualquer coisa, vocês me contem aí a experiência de vocês com o Ramirez, a gente pode comentar alguma coisa, tá? Mas vamos para as considerações finais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Um peixinho bacana. Eu acho que desse estilo assim funciona para falar de outros peixes bacanas. Não são os meus preferidos. Os meus preferidos eu já falei, vocês já sabem, né? Mas de outros peixes que aparecem por aí, eu acho legal comentar, né? E assim, em termos de programas agora para esse final de ano, eu tenho basicamente 2 frentes aqui que eu tô pensando aqui para fazer, tá? Uma é o de dúvidas, que aí eu aguardo aí, para quem tá ouvindo aqui, mandar dúvidas que você gostaria de uma resposta a alguma coisa aqui, eu digo quem mandou, da onde é. Aí se você for mandar para mim, assim, coloca assim, nome, rede social, se você quiser que eu divulgue, de onde você é, e aí a sua dúvida, de repente é bom dar um contexto de que aquário que você tem, de qual tamanho, bababá, para poder ajudar a responder, né? Se eu for conseguir responder, tá? Vou botar uma caixinha no Instagram também. Eu tenho isso no radar e eu tô estudando também falar sobre Blackwater, aquário de biótopo do Rio Negro, que é o tipo Blackwater, que é uma coisa que eu tenho vontade de ter. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso algumas vezes. E eu acho que eu vou fazer um programa sobre isso. Tem alguns mitos e verdades de Blackwater. Eu tenho conversado com alguns especialistas aqui. Lá no grupo do Aquaflow tem 2 pessoas. O próprio Kleber, né, que é um dos hosts lá do Aquaflow, ele tem um aquário de Blackwater. Tem outras 2 pessoas lá que tem também. Já andei conversando com alguns deles. Se conseguir que faça uma participação, melhor ainda, né? Eu ainda vou montar uma pauta disso. Quem sabe no final do ano ou início do ano que vem, pinta por aí, tá? Qualquer coisa também, pintar outras ideias aí, eu aviso, tá? No mais, um grande abraço para vocês aí e até a próxima aí, seja um episódio, seja um texto. Abração, pessoal!